Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Leitura em Vídeos. O capítulo de hoje já vai começar. Capítulo 12. Os primeiros incidentes do ministério público de Nosso Senhor. A primeira purificação do templo. Logo após a festividade das bodas de Caná, Jesus, acompanhado por seus discípulos, bem como por sua mãe e outros membros da família, foi para Capernaum, cidade aprazivelmente situada na extremidade norte do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e palco de muitas das obras miraculosas de Nosso Senhor. Na verdade, tornou-se conhecida como sua própria cidade. Devido à descrença de seu povo, veio a ser motivo de lamentação para Jesus, quando, com tristeza, prenunciou o julgamento que cairia sobre o lugar. A localização exata da cidade é atualmente desconhecida. Nessa ocasião, Jesus permaneceu poucos dias em Capernaum, pois o tempo da Páscoa anual se avizinhava e, de acordo com a lei e costumes judaicos, seguiu para Jerusalém. Os evangelhos sinóticos, que se devotam primariamente aos trabalhos de Jesus na Galileia, não mencionam seu comparecimento às comemorações pascais entre seu 12º ano de vida e o tempo de sua morte. Somente a João devemos o registro dessa visita no início do ministério público de Cristo. Não é improvável que Jesus tenha estado presente a outras Páscoas durante os 18 anos sobre os quais os evangelistas mantêm completo e reverente silêncio. Mas em nenhuma dessas visitas anteriores, não tendo 30 anos de idade, poderia ter assumido o direito ou privilégio de um mestre sem infringir os costumes estabelecidos. Merece nossa atenção o fato de que, nessa primeira aparição registrada de Jesus no templo, subsequente à sua visita como menino, retomasse ele a obra de seu pai, em que estivera ocupado antes. Havia sido no serviço de seu pai que ele fora encontrado em discussão com os doutores da lei, e pela causa de seu pai era impelido à ação nessa ocasião posterior. A numerosa e heterogênea assistência presente à celebração da Páscoa já foi mencionada anteriormente. Alguns dos costumes impróprios que então prevaleciam devem ser mantidos em mente. A lei de Moisés fora suplementada por um rol cumulativo de regras, e os requisitos rigidamente impostos relativos a sacrifícios e tributo haviam dado origem a um sistema de venda e troca dentro dos recintos sagrados da casa do Senhor. Nos pátios externos havia estábulos de bois, apriscos de ovelhas, gaiolas de pombas e rolas, e o mérito cerimonial dessas vítimas de sacrifício era apregoado em altas vozes pelos comerciantes, que exigiam por elas alto preço. Era costume também pagar-se nessa ocasião o tributo anual do santuário, a oferta de resgate exigida de todo varão em Israel no montante de meio siclo para cada um, independente de sua relativa pobreza ou opulência. Isso devia ser pago segundo o ciclo do santuário. Restrição essa que, segundo determinação dos rabis, significava pagamento em moedas do templo. Dinheiro comum, cujas variedades ostentavam efígies em inscrições de origem pagã, não era aceitável, e como resultado, cambistas procediam a um próspero comércio na área do templo. Na área do templo, justamente indignado com o que contemplava, zeloso da santidade da casa de seu pai, Jesus propôs-se a purificar o local, e não se detendo em argumentações, recorreu à força física, chegando quase à violência, única forma de linguagem figurativa que aqueles comerciantes corruptos podiam compreender. Improvisando apressadamente um chicote de cordéis, vibrou ao redor
libertando e expulsando ovelhas, bois e traficantes humanos, virando as mesas dos cambistas e espalhando seus heterogêneos acúmulos de moedas. Com terna consideração pelas aves cativas e indefesas, evitou molestar suas gaiolas, mas a seus proprietários disse: tirai daqui estas, e a todos os cúpidos mercadores bradou uma ordem que os fez estremecer: não façais da casa de meu pai casa de venda. Seus discípulos viram no incidente o cumprimento do salmo: o zelo da tua casa me devorou. Os judeus, por cujo termo designamos os sacerdotes e príncipes do povo, não ousaram protestar contra essa vigorosa ação, imputando-a como injusta. Sendo versados na lei, reconheceram-se culpados de corrupção, avareza e responsabilidade pessoal pela profanação do templo. Que os recintos sagrados necessitavam penosamente de uma purificação, todos reconheciam. O único ponto sobre o qual ousaram questionar foi o fato de ter ele tomado para si a execução daquilo que lhes competia fazer. Praticamente se submeteram à sua enérgica intervenção como a de alguém cuja possível investidura de autoridade poderiam ainda ser compelidos a reconhecer. Sua submissão baseava-se no medo e este, por sua vez, em suas consciências culpadas. Cristo prevaleceu sobre aqueles judeus negocistas por virtude do eterno princípio de que o certo é mais poderoso que o errado, e pelo fato psicológico de que a consciência da culpa rouba ao contraventor a sua coragem, quando a iminência da justa retribuição se evidencia a sua alma. Ainda assim, temerosos de que provasse ser um profeta dotado de poder, o que nenhum sacerdote ou rabi então existente professara ser, timidamente solicitaram credenciais de sua autoridade. Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Laconicamente e com escasso respeito por esta solicitação tão comum por parte dos iníquos e adúlteros, Jesus replicou: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Cegos por sua própria astúcia, relutantes em reconhecer a autoridade do Senhor e ainda temerosos da possibilidade de que se estivessem opondo a alguém que agia por direito, os perturbados oficiais acharam que as palavras de Jesus se referiam ao imponente templo de alvenaria, dentro de cujas paredes se encontravam. Armaram-se de coragem. Esse estranho galileu, que abertamente insultava a sua autoridade, falava irreverentemente do templo, expressão visível da profissão que tão orgulhosamente ostentavam em palavras que eram os filhos do convênio, adoradores do Deus vivo e verdadeiro e, portanto, superiores a todos os povos gentios e pagãos, com aparente indignação retorquiram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Embora frustrados no desejo de suscitar a indignação popular contra Jesus nessa ocasião, os judeus recusaram-se a esquecer ou perdoar suas palavras. Quando, posteriormente, como indefeso prisioneiro, era submetido a um simulacro ilegal de julgamento, ante uma corte impugnada pelo pecado, o pior perjúrio pronunciado contra ele foi o das falsas testemunhas que afirmaram: nós ouvimos-lhe dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos de homens. E enquanto pendia da cruz em agonia mortal, os escarnecedores que ali passavam meneavam a cabeça e zombavam do Cristo agonizante, dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E, no entanto, suas palavras aos judeus que haviam exigido as credenciais de um sinal não tinham tido qualquer relação com o colossal templo de Herodes, mas com o santuário de seu próprio corpo, no qual, mais literalmente que no Santo dos Santos, edificado por mãos humanas, habitava o Espírito sempre vivente do Deus eterno. O Pai está em mim, era sua doutrina. Ele falava do templo do seu corpo,
o verdadeiro tabernáculo do Altíssimo. Esta referência à destruição do templo de seu corpo e à renovação do mesmo depois de 3 dias é a primeira predição de que temos registro concernente à sua morte e ressurreição já determinadas. Mesmo os discípulos não compreenderam o profundo significado daquelas palavras até depois da ressurreição dele dentre os mortos. Então lembraram-se e entenderam. Os sacerdotes judeus não eram tão ignorantes como aparentavam ser, pois encontramo-los na presença de Pilatos, enquanto o corpo do Cristo crucificado jazia na tumba, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Embora tenhamos registro de várias passagens em que Cristo afirma que haveria de morrer e no 3º dia levantar-se novamente, as mais evidentes dessas declarações foram feitas aos apóstolos e não abertamente ao público. E quase certo que os judeus que se entrevistaram com Pilatos tinham em mente a declaração de Jesus naquela ocasião em que, perplexos, assistiram à purificação dos pátios do templo. Um feito como esse, de desafiar os costumes sacerdotais e purificar os limites do templo pela força, não poderia deixar de impressionar com efeitos variados as pessoas presentes às festividades. E estas, retornando a seus lares em províncias longínquas e distantes umas das outras, difundiram a fama do corajoso profeta Galileu. Muitos em Jerusalém creram nele então, principalmente porque eram atraídos pelos milagres que obrava. Mas ele recusou-se a confiar neles, conhecendo o fundamento inseguro de sua fé. A adulação popular era estranha ao seu propósito. Não desejava um séquito variado, mas sim reunir ao seu redor aqueles que recebessem do Pai um testemunho de sua missão messiânica. A todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O incidente da enérgica purificação do templo contradiz o tradicional conceito segundo o qual Cristo era tão dócil e sua conduta tão pouco positiva, a ponto de parecer um efeminado. Dócil ele era, e paciente na aflição, misericordioso e longânimo para com aqueles que se arrependiam, mas severo e inflexível em presença da hipocrisia, e inclemente na denúncia aos pecadores impenitentes. Sua disposição adaptava-se às situações com que se defrontava no momento. Ternas palavras de encorajamento ou ardentes expressões de justa indignação fluíam com a mesma espontaneidade de seus lábios. Sua natureza não era uma concepção poética de querubínica e permanente doçura, mas a natureza de um homem com as emoções e paixões essenciais à condição de homem. Ele que várias vezes chorou de compaixão e outras ocasiões manifestou em palavras e atos a justa ira de um Deus. Contudo, que todas as suas paixões, por mais serenas ou violentas que fossem, ele é que as dominava. Compare-se o manso Jesus prestando serviços de hospitalidade para suprir as necessidades de uma reunião festiva em Caná. Ao Cristo indignado, vibrando o seu azorrague e em meio à comoção e tumulto por ele próprio provocados, expulsando gado e homens diante de si, como um rebanho impuro. Jesus e Nicodemos, que os maravilhosos feitos de Cristo na ocasião dessa Páscoa memorável haviam levado alguns dos eruditos, além de muitos dentre o povo comum, a crer nele, evidencia-se pelo fato de que Nicodemos, que era fariseu na fé e um dos mais ilustres príncipes dos judeus, tenha vindo com a missão de o interrogar. E significativa a circunstância de que essa visita tenha sido feita à noite. Aparentemente, o homem foi impelido por um desejo genuíno de saber mais sobre o Galileu, cujas obras não podiam ser ignoradas. Embora o orgulho do ofício e o medo de uma possível suspeita de que se houvesse unido ao novo profeta,
o tenham levado a cercar seu ato de reserva. Dirigindo-se a Jesus pelo título que ele próprio ostentava e que considerava honroso e respeitável, disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se o emprego do pronome plural, nós, indica que havia sido enviado pelo Sinédrio ou pela sociedade dos fariseus, cujos membros estavam acostumados a assim se expressar como representantes da ordem, ou se o mesmo foi empregado no sentido retórico, indicando apenas a si mesmo, não é importante. Ele reconheceu Jesus como um mestre vindo de Deus e apresentou razões pelas quais assim o considerava. Por mais débil que fosse a fé que talvez se agitasse no coração do homem, baseava-se na evidência de milagres apoiada apenas pelo efeito psicológico de sinais e maravilhas. Devemos conceder-lhe crédito, portanto, pela sinceridade e pureza de propósito. Sem esperar por perguntas específicas, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos parece ter ficado perplexo. Perguntou como era possível tal rejuvenescimento. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não fazemos a Nicodemos nenhuma injustiça, presumindo que ele, como rabi, homem versado nas Escrituras, deveria ter sabido que as palavras de Jesus tinham um outro significado que não o de um nascimento mortal tomado literalmente. Ademais, fosse possível a um homem nascer completamente na carne uma segunda vez, como tal nascimento o beneficiaria em seu progresso espiritual? Seria apenas um reingresso no estágio da existência física e não uma melhora. O homem sabia que o símbolo de um novo nascimento era comum nos ensinamentos da época. Todos os prosélitos do judaísmo eram considerados, ao tempo de sua conversão, como recém-nascidos. A surpresa manifestada por Nicodemos foi, provavelmente, devida, pelo menos em parte, à universalidade do requisito como enunciado por Cristo. Não estariam incluídos os filhos de Abraão? O tradicionalismo de séculos opunha-se a tal conceito. Os pagãos tinham que nascer de novo através de uma aceitação formal do judaísmo. Se desejavam tornar-se participantes, mesmo que em pequena escala, das bênçãos que pertenciam por herança à casa de Israel. Mas Jesus parecia tratar a todos igualmente, judeus e gentios, hereges idólatras e o povo que, com seus lábios, pelo menos, chamava Jeová, Deus. Jesus repetiu a declaração e com vigor, reforçando com o expressivo na verdade, a maior lição que jamais chegará aos ouvidos desse príncipe de Israel. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que o novo nascimento, declarado absolutamente essencial como requisito para a entrada no reino de Deus, aplicável a todo homem, sem limites ou qualificativos, era uma regeneração espiritual. Foi em seguida explicado ao atônito rabi. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Contudo, ainda ponderava o letrado judeu, não logrando compreender. Possivelmente naquele momento se ouviu o som da brisa noturna. Se assim foi, Jesus nada mais fez do que utilizar o incidente como o faria um hábil mestre para incutir uma lição, quando prosseguiu: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Numa alocução clara, foi dado a compreender a Nicodemos que seu conhecimento mundano e posição profissional de nada lhe adiantavam no esforço de entender as coisas de Deus. Através do sentido físico da audição,
Ele sabia que o vento soprara. Pela visão, podia ser informado de sua passagem. E, no entanto, que sabia ele sobre a causa básica deste fenômeno? Para que Nicodemos fosse realmente instruído em questões espirituais, teria que despojar-se dos preconceitos advindos do conhecimento que professava ter sobre as coisas menos importantes, conquanto fosse um rabi e membro eminente do Sinédrio. Ali, na humilde pousada do carpinteiro da Galileia, estava em presença de um mestre. Na perplexidade da ignorância, perguntou: como pode ser isso? Uma réplica deve ter sido humilhante para o homem. Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Obviamente, certo conhecimento de alguns dos princípios fundamentais do Evangelho já estivera ao seu alcance. Nicodemos foi censurado por sua falta de conhecimento, particularmente por ser um mestre do povo. Nosso Senhor, então, bondosamente esclareceu mais amplamente, testificando que falava com conhecimento absoluto, baseado no que tinha visto, enquanto Nicodemos e seus companheiros se recusavam a aceitar o testemunho de suas palavras. Além disso, Jesus asseverou ser sua missão a do Messias e, especificamente, predisse sua morte e a natureza da mesma, que ele, o Filho do Homem, devia ser levantado da mesma forma que Moisés levantara a serpente no deserto como um símbolo pelo qual Israel poderia escapar à praga fatal. O propósito da morte predeterminada do Filho do Homem era que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois, com este fim, e por seu ilimitado amor pelo homem, tinha o Pai dedicado o seu Filho unigênito. E ainda mais, conquanto fosse verdade que, em seu advento mortal, o Filho não tivesse vindo para sentar-se como juiz, mas para ensinar, persuadir e salvar. Ainda assim, a rejeição daquele Salvador resultaria em segura condenação, pois a luz chegara e os iníquos evitavam a luz, odiando-a por preferirem a escuridão, na qual esperavam esconder seus atos malignos. Talvez aqui, novamente, Nicodemos tenha experimentado uma pontada na consciência, pois não temera ele vir às claras, preferindo a escuridão para a sua visita. As palavras finais de Nosso Senhor foram um misto de instrução e censura. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A narrativa desta entrevista entre Nicodemos e o Cristo constitui uma de nossas mais instrutivas e preciosas escrituras relativas à absoluta necessidade de submissão sem reservas às leis e ordenanças do Evangelho, como meio indispensável de salvação. Fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, por meio de quem unicamente os homens podem obter vida eterna, o abandono do pecado, deixando resolutamente a densa treva do mal e voltando-se para a luz salvadora da retidão. O requisito incondicional de um novo nascimento através do batismo na água, e este necessariamente pelo método da imersão, uma vez que, por outra forma, o símbolo do nascimento seria inexpressivo, e a consumação do novo nascimento através do batismo pelo Espírito. Todos estes princípios são aqui ensinados com tal simplicidade e clareza que não deixam margem a qualquer alegação de ignorância por parte do homem. Se Jesus e Nicodemos foram as únicas pessoas presentes a essa entrevista, João, o escritor, deve ter sido informado sobre ela por um dos dois. Como João foi um dos primeiros discípulos e posteriormente um dos apóstolos, e como se caracterizou no grupo apostólico por sua intimidade com o Senhor, é muito provável que tenha ouvido o relato dos lábios de Jesus. O propósito de João foi, evidentemente, de registrar a grande lição do episódio, de preferência a relatar a história circunstancial. O registro principia e se encerra com igual brusquidão. Incidentes sem importância,
são omitidos. Cada linha é significativa. O autor percebeu plenamente o alcance profundo do assunto e tratou-o da maneira devida. Menção posterior a Nicodemos tende a confirmar a avaliação do homem como ele se apresenta neste encontro com o Cristo. Alguém consciente de uma crença em Cristo, crença essa, entretanto, que nunca se desenvolveu até o tipo de fé genuína e vigorosa que impele a aceitação e a concordância, independentemente de preço ou consequências. Da cidade ao campo. Deixando Jerusalém, Jesus e seus discípulos dirigiram-se às áreas rurais da Judéia e lá permaneceram, indubitavelmente pregando conforme a oportunidade se apresentava ou era provocada. E os que nele criam eram batizados. O aspecto preponderante de seus primeiros pronunciamentos públicos foi o mesmo de seu precursor no deserto. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista continuara seu trabalho, embora naturalmente, desde que reconhecera aquele maior cuja vinda fora enviado a preparar, tivesse considerado diferentemente o significado do batismo que administrava. A princípio, batizava em preparação para aquele que haveria de vir. Agora, batizava crentes arrependidos naquele que viera. Haviam surgido disputas entre alguns seguidores ardorosos de João e um ou mais judeus a respeito da doutrina da purificação. O contexto deixa pouca margem à dúvida de que estavam em questão os méritos relativos ao batismo de João e o administrado pelos discípulos de Jesus. Com desculpável ardor e bem-intencionado zelo por seu mestre, os discípulos de João, que tinham estado envolvidos na disputa, foram ter com ele dizendo: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Os adeptos de João estavam preocupados com o sucesso daquele a quem consideravam, de certa forma, como rival de seu amado mestre. Não havia João dado a Jesus sua primeira confirmação? Aquele do qual deste testemunho, disseram eles, nem mesmo se dignando designar Jesus pelo nome. Seguindo o exemplo de André e do futuro apóstolo João, o povo estava deixando o Batista e reunindo-se ao redor do Cristo. A réplica de João e seus ardorosos seguidores constitui um modelo sublime de abnegação. Foi este o teor de sua resposta: o homem recebe apenas segundo Deus lhe dá. Não me foi dado fazer a obra do Cristo. Vós mesmos sois testemunhas de que neguei ser o Cristo e declarei ter sido enviado para antecedê-lo. Ele é como noivo. Eis sou apenas como o amigo do noivo e servo seu. E regozijo-me grandemente por estar assim próximo dele. Sua voz me dá felicidade. E assim meu gozo se cumpre. Aquele de quem falais principia seu ministério. O meu está chegando ao fim. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. Ele veio dos céus e é, portanto, superior a todas as coisas da terra. Contudo, os homens recusam-se a receber seu testemunho. A tal, ser o Espírito de Deus não é dado em parcelas. É seu em medida plena. Amigos, este foi o capítulo de hoje. Se você está gostando do conteúdo, além de se inscrever e badalar o sininho, considere fazer uma doação de qualquer valor pelo código QR acima. Doando, você ajuda a me manter motivado a continuar, pois cada vídeo, ou no caso aqui, cada capítulo, envolve muitas horas de trabalho. Não perca os próximos capítulos. Deus te abençoe. Tchau.